Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui. Mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede de falar do seu amor, de falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele tem feito maravilhas em nossa vida. E eu quero agradecer ao meu Deus por essa tão rica e imensa oportunidade que Ele tem me concedido. Eu tenho muitos motivos para falar o quanto Deus é fiel, o quanto Ele tem feito em minha vida. Então, desde já eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer o convite, quero agradecer por esta oportunidade. E quero convidar você que está aí no conforto do seu lar, para que você possa abrir a sua Bíblia e juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, que nos diz a palavra do nosso Deus. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Glória a Deus, aleluia. Esta é uma passagem bastante conhecida da palavra do Senhor. E nós vamos ver que essa passagem está unicamente no livro de Lucas, não é? A viúva de Naim, uma passagem bastante conhecida, mas que Deus a cada dia Ele fala grandemente aos nossos corações, porque a palavra dEle é nova todos os dias. Glória a Deus. E como nós sabemos, essa passagem diz que uma mulher, uma viúva, o marido já havia falecido, e agora o seu filho, e ela estava a caminho de enterrar o seu filho. E quando nós vamos olhar para o costume, era de costume, se nascesse uma filha mulher, a responsabilidade era do pai. Aquela mulher era ensinada para que ela um dia ia casar, ia cuidar de sua casa. Quando ela casava, a responsabilidade era do marido. E depois, se por acaso o marido viesse a falecer, a responsabilidade era do filho. E quando nós nos deparamos com essa história, com essa passagem tão linda, diz que talvez quando nós vamos olhar, é uma passagem triste, mas eu quero saber, é do final da história. É do que Jesus fez, do encontro que Jesus teve. Porque quando o meu Jesus chega, algo novo tem que acontecer. Glória a Deus. E vai nos dizer que aquela mulher, ela estava indo enterrar o seu filho. Talvez aquela mulher estava indo enterrar a sua esperança. E a passagem vai nos dizer que à porta da cidade, uma multidão ia saindo. E outra multidão ia chegando. Uma multidão ia chorando. E eu creio que a outra multidão vinha sorrindo, alegre, com o dono da vida, com Jesus Nazaré. Oh, glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Oh, glória, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que Ele tem me dado de lhe servir. Porque Ele é maravilhoso e Ele tem feito coisas grandes na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E a passagem vai nos dizer que Jesus vai diante daquela mulher e diz assim: não chores. E quando nós paramos para imaginar, ela estava passando pelo momento difícil. Ela estava indo enterrar o seu único filho. Que momento difícil. E Jesus chega para aquela mulher e diz assim: não chores. Quando eu vejo Jesus dizendo não chores, é porque Ele tinha solução para aquela mulher.
Talvez aquela mulher indo enterrar aquele filho, mas as palavras de Jesus, eu penso comigo mesmo, quando Jesus diz, não chores, Jesus estava dizendo, eu vim para trazer de volta a alegria à tua vida. Eu vim para trazer a esperança para a tua vida, porque ainda que os meios digam que é impossível, que não tem mais jeito, mas para o meu Jesus tem jeito. Glória a Deus, porque nós ainda vamos ver na palavra do Senhor Ele dizendo que as coisas que são impossíveis diante dos homens, é possível diante de Deus. E Deus escolhe um médico, Lucas, o médico amado. Lá em Colossenses vai dizer que ele era o médico amado. Deus escolhe ele para escrever que para Deus nada é impossível. Oh, glória a Deus, porque para Deus nada é impossível. Ainda que nós pensamos que é impossível, mas o meu Jesus, o teu Jesus, Ele faz possível. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda. Oh, glória a Deus, aleluia. A sua palavra é verdadeira, a sua palavra é eficaz, e através da sua palavra nós podemos ver que o nosso Jesus não muda, e Ele tem milagre certo na hora certa. Oh, glória a Deus, aquela multidão ia celebrando a tristeza, mas havia uma multidão que ia chegando com a alegria, com o dono da vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele chega diante daquela mulher e Ele diz, não só Ele estava dizendo, eu vim para mudar, eu vim para fazer algo novo. Glória a Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele vai diante daquele jovem e Ele torna da vida aquele jovem para mostrar a muitos que havia uma grande multidão que estava com Jesus e havia uma grande multidão que estava com aquela mulher. E é interessante que muitos daquela multidão que estava com Jesus, muitos necessitavam, mas também muitos estavam ali curiosos para ver os milagres acontecer, muitas vezes até para murmurar, para dizer algo contrário. Mas o meu Jesus, Ele fez e Ele faz. Ele não apenas fez, mas Ele faz, assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele tem feito em nossas vidas. Talvez a tua situação tenha sido difícil, mas Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele pode virar o quadro da história. Ele pode mudar a situação. Aleluia, o que é a morte diante do nosso Jesus? Oh, glória a Deus, nós vamos ver 3 episódios em que o Senhor se encontra com a morte. Ou seja, quando nós vamos olhar a filha de Jairo, ela havia falecido. E Jesus vai de encontro àquela menina e Ele torna a dar vida àquela menina. No momento em que estavam no funeral, aí lá vem o filho da viúva de Naim. Aí Jesus vai, torna a dar vida ao filho da viúva de Naim, no momento do cortejo. Aí talvez, mas fazia pouco tempo que morreu. E foi. E Lázaro, o que você me diz de Lázaro? Glória a Deus. Há 4 dias que ele tinha morrido, mas o meu Jesus tornou a dar vida a Lázaro, porque Ele é fiel, Ele faz, Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela fidelidade dEle em minha vida. Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Eu gosto de dizer isso. Eu tenho prazer em dizer que Jesus me salvou com 10 anos de idade. Um tio, Jesus já guardou, mas ele foi que me levou para a igreja e lá eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. E eu lembro que o meu pai na fé, hoje o pastor Moisés, que está na África do Sul, eu uma criança, ele olhou para mim, usado por Deus, e ele disse assim, Janaína, Deus escuta a oração de criança. E eu lembro como se fosse hoje. Ele disse assim, Deus tem uma obra linda para fazer na sua família. E Ele vai fazer através da sua oração. E eu continuei orando, aprendi a amar a oração, porque crente tem que amar a oração. Aprendi a amar a oração e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, Ele salvou minha mãe, minhas irmãs. Tem uns que ainda não aceitaram, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Não importa o tempo, Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar, porque Ele é fiel para cumprir. Nós servimos a um Deus que promete e que cumpre.
Ainda que a sociedade, os meios digam que é impossível, mas Deus não faz na nossa vida de acordo com o que as pessoas dizem. Quem escreve a nossa história é o próprio Deus. Quem determina é o próprio Deus. Ainda que muitos dizem é impossível, como vai ser? Milagre não se explica. Milagres é milagre, não tem como explicar. Se Jesus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ainda que nós estejamos a caminho de enterrar, porque muitas vezes nós estamos no caminho de sepultar os nossos sonhos, o nosso desejo mais íntimo do nosso coração. Mas ei, Jesus vai chegar, Jesus tem algo novo para fazer. Glória a Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele vai fazer. Glória a Deus. Esses dias eu estava estudando e um certo filósofo, ele disse que nós conhecemos as pessoas e nós admiramos as pessoas. Mas com o passar do tempo, quando convivemos com as pessoas, nós começamos a olhar os defeitos e esquecemos mais da qualidade. E eu estudando e dando glória a Deus, me peguei dando glória a Deus. Diga, eita Jesus, contigo é diferente. A gente escuta a tua palavra, te aceita. E quando nós te aceitamos, aí é que nós admiramos. Aí é que nós temos prazer de te servir. Porque tu és o nosso alvo, tu és o nosso escudo, tu és o nosso libertador. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso justo juiz. Ele é o nosso advogado. Glória a Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era e o que sempre há de ser. Esse é o nosso Jesus. E cada vez que nós vamos caminhando com Ele, mais nós temos testemunhos para falar, para contar. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma certa vez, uma mulher chegou diante de mim e disse assim: faz tanto tempo que tu é crente, não é? Eu disse assim: glória a Deus, graças a Deus, faz muito tempo. E ela disse assim: quanto tempo? Eu disse assim: eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Ela disse: meu Deus, perdeste toda a tua juventude na igreja. Eu fiz o quê? Gostei não de ouvir aquilo. Eu disse: eu perdi. Jesus me deu a salvação, batismo com o Espírito Santo, preparou um lar, preparou esposo, me deu filho. Hoje eu tenho uma casa que posso chamar de lar. Hoje eu sirvo a Ele com fidelidade, com gratidão, e eu perdi. Com Jesus não tem esse negócio de perder, não. Com Jesus é só ganhar, só ganhar. Muitas vezes nós estamos em nossa casa, nossos parentes nem crente não quer nem saber de Jesus, mas Ele nos desperta para orar por eles. E a gente vai orar e Jesus dá grandes livramentos. Me fez lembrar agora, uma certa vez, eu tenho um irmão que ele é motorista e ele foi trabalhar. E quando ele chegou em casa, ele disse: hoje eu ia morrendo. Ele estava entre 2 carros e um já fora do carro, e o carro prensou ele, de forma que ele não estava conseguindo nem respirar. E ele disse que naquela hora pensou assim: agora eu vou morrer. Oh, como eu amo Jesus, aleluia. Só que de madrugada Deus havia despertado uma serva para orar pelo filho dela, aleluia. E o Senhor livrou o meu irmão da morte, porque a minha mãe de madrugada, o Espírito Santo a visitou e ela foi orar: Jesus, dá livramento aos meus filhos, Jesus. Talvez ele nem saiba disso, mas eu já estou aqui dizendo que nós oramos pela nossa família, e o Senhor honra, o Senhor faz por amor de nós. Para muitas vezes a gente não está chorando, aí Ele vai e faz. E um dia nós cremos, porque eu creio assim que um dia aqueles que estão fora, que ainda não estão servindo ao Senhor, eu vou ver eles louvando e adorando a Jesus, porque não é em vão quando nós colocamos o nosso joelho no chão para orar e interceder, não apenas pelos nossos parentes. Aleluia. Porque quando nós vamos orar, a gente não só ora por quem é crente. Nós oramos para Jesus salvar. E aquele que nos critica, a gente diz: Jesus, vai lá e faz uma obra. Jesus trabalha na vida dele, para que ele venha para aqui dar glória ao teu santo nome. E quando a gente continua orando, de repente nos deparamos com uma pessoa incrédula entrando dentro da igreja e dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero a
aceitar esse Jesus, porque Deus trabalha. Ele não mudou. Eu sempre digo, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim como eu disse, as coisas que aos homens parecem impossíveis, a Deus é possível, ao Senhor é possível. Glória a Deus. E Deus faz da forma que Ele quer. Ele trabalha da maneira que Ele quer. Ele usa os meios que Ele quer. Assim como Ele chegou na hora exata na vida da viúva de Naim. Glória a Deus. E quando nós vamos olhar o significado da palavra Naim, que era a cidade, a cidade chamada Naim significa lugar de aconchego, de calma, de tranquilidade. Aquela mulher estava em Naim, mas ela estava indo enterrar o seu filho. E os cemitérios, podemos dizer assim, ficavam fora da cidade. E eu vejo Jesus quando Ele diz assim: não chores, mulher, não chores, porque eu estou trazendo para a tua vida o aconchego, a calmaria. Eu tenho calmaria para a tua vida. Essa tempestade é grande, mas o Deus que manda no vento e no mar está no controle da situação. Ainda que os ventos contrários se levantem. Glória a Deus. Nós vimos uma passagem lindíssima na Bíblia Sagrada que vai dizer que os discípulos, eles se sentiram em ar puro e Jesus estava dormindo. E eles foram acordar o mestre. O mestre disse: homens de pequena fé. Aleluia. Porque Jesus estava no barco e disse que o homem chamado Jesus, o Cristo, Filho de Deus, Ele acalmou o vento, acalmou a água e houve bonança. Ou seja, houve bonança naquele lugar. Oh, glória a Deus, porque Jesus de Nazaré estava presente e bastou tão somente uma palavra dele para ele fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. O segredo é ser crente, é ser fiel, é orar, é vigiar, é ser obediente ao Senhor. Glória a Deus. Alguns dias atrás eu tenho um filho de 7 anos e um irmão. Esse irmão, ele não teve a oportunidade de ir para a escola, mas ele deu uma lição valiosíssima ao meu filho. Ele chegou e disse assim: Rafinha, olhe, ame orar. Seja uma criança de oração. E eu fiquei olhando ele falando assim para Rafael. Ele disse: seja uma criança de oração, porque quando você crescer, você vai ser um homem de oração. E eu disse: Jesus, amém. Fiquei maravilhada com aquelas palavras daquele irmão tão simples, mas que Deus usou ele naquele momento para ensinar ao meu filho que é preciso orar, porque a oração é uma conversa íntima com Deus, direta com o nosso Deus. E Rafael se apropriou daquelas palavras que ele ouviu. E alguns dias atrás nós íamos fazer a refeição, almoçar, e minha sobrinha estava conosco. E Rafael demora muito orando na hora do almoço, na hora do café. E minha sobrinha olhou para ele: misericórdia, Rafa, tu ainda está orando? Aí ele: não atrapalha a minha oração. E eu disse assim: deixe ele orar. Porque no momento que ele está orando, ele está pedindo por mim, por você. É a oração sincera de uma criança. E Deus tem honrado. Um certo dia eu estava passando por uma luta, irmão. Porque crente tem que passar por luta, né? Quanto mais luta, mais a gente se aproxima de Deus. Sente mais prazer em estar orando. Desperta mais na madrugada. Talvez isso que você está passando hoje é Jesus te despertando para te tornar um ser humano melhor. Porque com Jesus é assim. Aleluia, glória a Deus. Nós passamos pela luta, passamos por um processo difícil, mas quando a gente olha, é Jesus nos ensinando que nós podemos ser melhor. Glória a Deus. E eu estava passando por uma situação difícil e na hora do almoço eu nem senti vontade de comer. Eu dizendo: Jesus, meu Deus, mostre que o Senhor... Eu coloquei a comida para Rafael e fiquei olhando ele comer.
E eu disse assim: Jesus, mostre que o Senhor está comigo. Eu preciso, meu Senhor. Eu preciso ouvir que o Senhor está comigo. De repente, Rafael parou de comer, olhou para mim, disse assim: mamãe, a senhora está vendo Deus trabalhar? Eu olhei assim para ele. Aí disse: porque Ele está trabalhando. A senhora não está vendo, mas Deus está trabalhando. E as minhas lágrimas começaram a rolar no meu rosto. E eu disse: Jesus, obrigada, porque foi de imediato. Eu estava olhando para Ele, orando, e o Deus que sonda os nossos pensamentos, Ele respondeu a minha oração através de uma criança. Aleluia. Porque Ele usa quem quer e na hora que quer. E Ele usou o meu filho para falar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. É mais uma promessa realizada em minha vida. Eu era uma jovem muito tímida. Uma certa vez fui deixar um versículo e me atrapalhei todinha. Não consegui deixar o versículo pela timidez. Fiquei muito triste, mas o Senhor me fez uma promessa. Ele disse: jovem, eu te conheço desde o ventre. E um dia tu vai falar para muitos. E hoje eu estou aqui falando para você que está no conforto do seu lar, para você que neste momento está com alguma preocupação, para você que neste momento pode estar enfermo. Jesus cura a enfermidade, Jesus sara as feridas. Se estiver doendo, Ele tem azeite para colocar sobre as tuas feridas. E eu louvo e agradeço ao Senhor. E que Deus possa continuar abençoando a tua vida. E pode ter certeza que há uma igreja que ora. Há mulheres, há homens, há jovens que têm orado e intercedido por toda a nação. E que Deus possa te abençoar a cada dia.